E o assunto que tem dominado a pauta nesta semana também é justamente o caso Marcos Duval, do senador Marcos Duval. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, se manifestou pela primeira vez desde a divulgação de um plano que seria feito para gravá-lo. E com isso possibilitaria a anulação das eleições. Moraes confirmou que o senador Marcos Duval solicitou uma audiência com ele em dezembro e não adiantou qual seria a conversa. A repórter Berenice Leite está conosco e tem mais informações agora. Vamos falar um pouquinho mais sobre este assunto. Berenice, fato é que agora é Alexandre de Moraes que está no alvo dessas declarações novas, ou digamos mais completas, podemos dizer, porque cada dia tem uma novidade no que diz Marcos Duval, o senador Marcos Duval. Mas o que disse o ministro Alexandre de Moraes? Seja bem-vinda. Oi, Piotr, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Olha, nessa primeira declaração a respeito desses supostos dois encontros entre o ministro Alexandre de Moraes e o senador Marcos Duval, o ministro Alexandre de Moraes chegou a dizer até que esta operação, essa ideia genial de colocar uma escuta nessa gravação entre os dois, né? Ele chegou até a ser irônico nas palavras, chamou de Operação Tabajara, o quão ridículo chegou a ser essa tentativa de golpe no Brasil. Entre outras palavras, disse também que não tem proximidade com este senador, com o senador Marcos Duval, no caso, e questionando então até por que ele seria o escolhido para gravar esta conversa entre os dois. O fato é que após essa declaração do ministro hoje pela manhã, eles entraram em pontos de divergência. Isso porque o ministro Alexandre de Moraes disse que após esse primeiro contato que eles tiveram lá no Salão Branco, no Supremo Tribunal Federal, e ter sido relatado a ele desse encontro no Palácio do Planalto, o senador Marcos Duval se negou a formalizar um depoimento, né, para que fosse anexado no inquérito dos atos antidemocráticos. E o senador Marcos Duval agora nega que o ministro Alexandre de Moraes teria pedido para que ele formalizasse um papel em um formato de depoimento mesmo. Vamos acompanhar um trecho dessa declaração do ministro Alexandre de Moraes hoje pela manhã, falando do encontro com o senador. O deputado Daniel Silveira o teria procurado e ele teria realmente participado de uma reunião com o ex-presidente da República, e a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador, para que o senador, que não tem nenhuma intimidade comigo, eu conversei exatamente 3 vezes na vida com esse senador, para que o senador pudesse me gravar, e a partir dessa gravação, e aí até onde chegou o senador, a partir dessa gravação pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Bom, e depois desta declaração, como eu disse, Marcos Duval já se pronunciou com os jornalistas, né? Nós acompanhamos, inclusive, ele publicou uma nota oficial negando essa situação de que foi orientado a formalizar, já que se isso não fizesse, é como se eles não tivessem se encontrado. Então, para que vocês entendam essa ordem cronológica, foi o seguinte: de acordo com a versão apresentada ontem no depoimento à Polícia Federal, o senador Marcos Duval, ele disse que foi solicitado para participar desta reunião no Palácio do Planalto. Depois disso, antes mesmo de se reunir, ele pediu uma espécie de orientação ao ministro Alexandre de Moraes, que disse a ele: olha, participe, porque informações nunca são demais. Então ele participou desta reunião e depois disso eles conversaram no final de semana por telefone. O senador Marcos Duval disse que escreveu uma mensagem de texto, inclusive, relatando já o que havia acontecido na reunião, e aí foi quando o ministro Alexandre de Moraes, na versão do senador, pediu para que eles se encontrassem. Esse encontro aconteceu na terça-feira da semana seguinte, e aí sim foi quando ele teria negado, né, fazer registrar, na verdade, este depoimento, formalizar tudo que ele disse ao ministro Alexandre de Moraes. O fato é que agora o celular do senador Marcos Duval, ontem ele teve que apresentar durante o depoimento, e as mensagens
mensagens serão confrontadas, Piotto. As mensagens tanto do senador Marcos Duval como também do ex-deputado Daniel Silveira, que inclusive está preso desde ontem no Rio de Janeiro. Essas mensagens, essa troca de mensagem entre eles vai ser confrontada. E o senador Marcos Duval também disse que vai pedir para que retirem o ministro Alexandre de Moraes. Ele vai pedir à PGR, a Procuradoria-Geral da República, que tire ele da relatoria do inquérito dos atos antidemocráticos. Agora a gente segue acompanhando qual será aí a decisão da PGR e o que pode acontecer também com Marcos Duval, se ele agora de fato pode virar até alvo desse inquérito que Alexandre de Moraes está à frente e investiga supostos aí ataques golpistas. A gente segue acompanhando, Piotto. Muito obrigado, Berenice. As informações lá em Brasília. Vamos lá. Vamos chamar o Zé Maria. Já temos Zé Maria Trindade? Mas só tem um detalhe, eu vou ler as aspas aqui dessa nota do senador Duval. Informo que não são verídicas, textualmente ele está dizendo o seguinte: informo que não são verídicas as recentes declarações do ministro Alexandre de Moraes quando disse que me orientou para que as informações sobre a reunião com Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro fossem formalizadas. Tenho como provar que, ao me comunicar com o ministro Alexandre de Moraes sobre o que estava acontecendo por escrito e testemunhalmente via mensagem pelo WhatsApp, está lá por texto do WhatsApp, em nenhum momento recebi orientação do ministro para fazer a referida formalização. Olha, informo que não são verídicas, é uma forma polida, quase um eufemismo para dizer que o ministro mentiu. Ou seja, um senador da República está acusando o ministro do Supremo de mentiras. Vamos trazer esse assunto porque isso só aumenta desde ontem, né? A não ser as mudanças de versão, inclusive do próprio senador, mas agora ele aponta, obviamente, todas as acusações para o ministro Alexandre de Moraes, quando ele diz formalmente que vai pedir o afastamento do ministro desse inquérito dos atos antidemocráticos. Seja bem-vindo, boa tarde. Ele está agora num fogo cruzado, viu? Muito boa tarde, Piotto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Piotto, desde ontem isso provocou um debate muito profundo, político e de bastidores. Ninguém ontem mostrou a cara para dar qualquer declaração ou definir um lado. O governo aqui, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, determinou que os ministros não devem falar sobre esse assunto. E aí ele argumenta: o ministro da Saúde fala sobre a saúde, não tem que falar sobre um assunto tão discutido na política como este. E assim por diante, ou seja, o governo vai aguardar o que o ministro-chefe da Casa Civil diz, as instâncias funcionarem. Agora, uma novidade: entenderam alguns que o Duval está fazendo um jogo duplo. E logo depois, ontem, que conversamos aqui mesmo no PROS sobre isso, me ligou um senador dizendo: olha, Zé Maria, o senador Marcos Duval está sob forte medicação, não sabe o que está fazendo e não está raciocinando direito. Ou seja, um eufemismo para dizer que ele não está bem psicologicamente, não está bem da cabeça. E esse senador que me disse isso, que ele está fortemente medicado, é um aliado dele também, amigo dele. E do outro lado, hoje, senadores aliados do presidente Lula já traçaram uma estratégia: caçar o mandato do senador Duval. Para isso, será instalado imediatamente o Conselho de Ética do Senado Federal. E esse Conselho de Ética será dominado por aliados do presidente Lula, Renan Calheiros, aquele pessoal da CPI. Basicamente, vai dominar o Randolfo Rodrigues e o senador Otto Alencar, vão dominar o Conselho de Ética. E assim que o Conselho de Ética for instalado, imediatamente será feita uma representação por quebra de decoro parlamentar. O argumento é que se ele ouviu conversas ou um plano para um golpe, ele, como senador da República, tinha que imediatamente reagir. Este é o argumento, portanto, e a novidade: a instalação imediata do Conselho de Ética logo depois das comissões permanentes, um conselho dominado por governistas e caçar o mandato do senador Marcos Duval. Ele não deve se importar muito por isso, não. Ele já me disse que não está se sentindo bem nesse papel de político, de senador da República.
ele ganha muito mais dinheiro, é muito mais feliz fazendo aquele trabalho no exterior, uma empresa de segurança e que dá inclusive palestras importantes para policiais no exterior. Então, ele agora está num fogo cruzado. Ele não é mais de um lado e nem de outro, né? Ô Zé Maria, ontem, inclusive, o senador Randolfo Rodrigues postou na página dele que o caso do Val é simples e se resolve com um psicólogo e com polícia, nada mais que isso. O que chama atenção, porque qualquer declaração que fosse, por exemplo, para investigar o presidente Jair Bolsonaro, o próprio senador Randolfo Rodrigues, como outros, inclusive, ali da base do governo atual, queriam fazer um barulho muito maior, não me parece. Inclusive, o Marcos Duval foi exatamente quem também denunciou que o governo teria sido quase que um cúmplice naquelas coisas todas que aconteceram no dia 8, teriam se omitido justamente para criar uma narrativa, ou no mínimo que foi se omitiu e deveria também responder por isso. E aquilo nada foi investigado, na verdade, Randolfo é contra, inclusive, essa investigação, uma CPI dessa. Mas, enfim, as coisas estão muito complicadas e, nesse caso, Zé, pela sua experiência, eu vou lhe fazer uma pergunta muito objetiva. Faz-se um acordão para colocar o assunto mono e deixá-lo desistir, deixar que esse assunto pare de existir, ou vai se investigar tudo a fundo, Zé? Não vai investigar tudo a fundo, porque hoje, nas conversas que eu tive, a indicação de que o governo não vai aceitar uma CPI. Uma CPI é que seria própria para avaliar onde está cada um e, inclusive, avaliar o posicionamento de outros que participaram dessa conversa fora do Palácio e fora do Congresso Nacional. Então, uma CPI seria, sim, objetivamente, uma investigação completa. Mas isso não vai acontecer, porque aqui o presidente Lula não quer.